escritor Francisco Aurélio Ribeiro, que já publicou mais de 80 livros, vai participar hoje de um bate-papo sobre desafios e oportunidades do mercado editorial. A nossa repórter Larissa Barcelos está com o Francisco Aurélio agora. Boa tarde, Lari. Boa tarde, Lu. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Olha, eu estou aqui com ele, com o Francisco, mas também estou aqui na biblioteca da casa dele, onde esses livros que ele já publicou estão e também outras maravilhas que a gente já encontrou por aqui. Mas quem vai falar mais para a gente é o Francisco, que vai contar toda essa história. E é uma história muito interessante porque já começou há muito tempo e são 80 livros publicados, não é isso, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, né? Passou de meio-dia, boa tarde. Realmente, é uma história longa, porque o primeiro livro foi publicado em 1984 por uma editora de Belo Horizonte. Foi um livro infantil, chama Era Uma Vez Uma Chave. O interessante é que esse livro está em cartaz até hoje, porque esse livro foi publicado pela editora Miguelin na década de 80, na década de 90. A editora acabou. Eu dei para uma outra editora daqui e o livro continua sendo reeditado. Era um livro que eu escrevi para criança pequena, assim como muitos outros. Quando eu comecei minha carreira de escritor, eu comecei escrevendo mais para criança pequena. Meus filhos eram pequenos. Hoje eu voltei a escrever para criança, porque agora tenho os netos. Tá? E tenho 2 livros lindos que saíram agora, dedicados já aos netos. Inspirações, né? São as crianças, os filhos, os netos, e mais o quê? No que o senhor pensa na hora que está ali escrevendo? Olha, na verdade, eu nunca assim programei na minha vida ser escritor, não. É uma coisa interessante isso, porque eu nem acredito que eu já publiquei tanto, porque na minha vida eu sempre fui muito leitor. Eu gosto muito de ler, adoro ler. E professor de literatura. E eu comecei como professor muito novinho, eu tinha 12 anos quando eu comecei a alfabetizar as pessoas, porque eu queria que todo mundo gostasse de ler como eu. Então eu achava assim um absurdo que alguém não soubesse ler, porque eu achava tão bom ler que eu acho que todo mundo devia ler também. Mas, por uma contingência, pelo próprio fato de eu ser professor, eu acabei conhecendo muitos escritores e muitas editoras e acabou surgindo a oportunidade de começar a escrever também. Mas eu sou sempre instigado a escrever. Tem sempre alguém me pedindo para poder escrever alguma coisa. Ontem mesmo eu estava no computador, estou escrevendo um livro sobre o Samuel Duarte, que foi um escritor que morreu há 2 anos, e agora nós vamos fazer um livro sobre ele, que deve sair até o final do ano. Então é impressionante isso, tem sempre demanda de novos livros. Só neste ano devem sair uns 3 ou 4 livros meus. Esse aqui, que foi o último que eu escrevi, que foi uma solicitação da editora de São Paulo, foi uma organização de artigos sobre literatura infantil, sobre pessoas que analisam livro para criança. Então a gente fez para ler o livro infanto-juvenil. Tem 3 artigos meus e eu organizei junto com o Hilbert, que é o editor lá de São Paulo. E esse livro vai ser lançado em abril, no dia 16 de abril, na Biblioteca Adelphi Poli Bom Jardim. Então, na verdade, eu não planejei escrever esse livro, entendeu? Então ele me pediu para organizar e eu acabei escrevendo. Um outro também. Pega aquele ali na UD lá, aquele da capa grossa aí. Esse foi o penúltimo que eu escrevi, que é um livro sobre a Academia Espírito Santense de Letras. Esse livro nem foi lançado porque eu fiz com a intenção de informar aos novos acadêmicos. A academia está sempre recebendo gente nova. Os antigos vão morrendo, a nossa imortalidade é breve. Não é? Porque a imortalidade de um escritor dura 80, 90 anos quando a gente vai embora. E aí outro novo vem para substituir. Como eu sou um dos mais antigos da academia, então eu escrevi esse livro que chama Academia Espírito Santense de Letras, História e Memória. Então esse livro ele foi feito para os meus colegas que estão ingressando na academia. E ele saiu agora, em janeiro, fevereiro, então foi em janeiro. E assim as coisas vão acontecendo. E hoje à noite o senhor vai ter um encontro, né, na Casa Cousa para falar um pouquinho sobre isso e também sobre esse mercado, né? Exato. O Saulo me pediu exatamente para falar sobre essa questão do mercado de livro no Espírito Santo, que é um mercado, vamos dizer assim, de uma certa maneira ainda precário. No século XIX, os livros eram publicados por
gráficas que faziam os jornais. Então eu tenho um exemplo aqui de um livro muito interessante, que chama Província do Espírito Santo, poemeto descritivo, em 8 cantos, feito pelo padre Francisco Antônio de Siqueira. Então, olha que foi feito em 1884, na tipografia de A Província. A Província era o jornal, A Província do Espírito Santo. Então, os jornais publicavam os livros que eram feitos. Isso aconteceu durante uns 100 anos. Tá? De 1850, quando foi criada a imprensa em Vitória, até 1950, por aí, normalmente os livros eram feitos ou na imprensa oficial, ou então em imprensas que publicavam jornais. Só que eram livros muito frágeis, porque era papel jornal, era uma má qualidade. Então a maioria desses livros desapareceu. Então, por exemplo, esse aqui, essa cópia, hoje a gente consegue tirar essas cópias da Biblioteca Nacional. Por ela ser o maior centro da memória do livro no Brasil, então lá nós conseguimos encontrar livros preciosos de autores capixabas e que já não existem mais no Espírito Santo. Esse livro não existe, um exemplar dele no Espírito Santo. Só encontramos esse exemplar lá na Biblioteca Nacional do Rio. Então, quer dizer, isso durou muito tempo, uns 100 anos, era muito raro e caro publicar um livro no Espírito Santo. E aí, é sobre essa história e também um pouco, né, da história do senhor, que o senhor vai falar hoje à noite na Casa Cousa, 6h30 da noite. A Casa Cousa, ela fica na Rua Duque de Caxias, no centro de Vitória. A gente já deixa o convite aqui para todo mundo de casa acompanhar. Volto com você, Lu.